Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez diante da palavra de Deus, com a grande oportunidade para ouvirmos a palavra do Senhor e assim sermos ministrados pelo seu Espírito, que através da sua unção tem a capacidade de trazer revelação ao nosso coração. Quero te convidar a compartilhar esta devocional com seus amigos, familiares, algum conhecido, alguém que você conhece e precisa de uma palavra de esperança, e que o seu coração também receba de Deus uma porção dos céus que traga transformação sobre a sua vida para a glória de Deus. A palavra que embasa a nossa devocional nesta semana se encontra na carta de Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Abra comigo a sua Bíblia. Carta de Tito, capítulo 2, versos 11 ao 15 da palavra de Deus. Assim nos diz o Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta, repreende, também com toda autoridade, ninguém te despreze. Quando lemos estes versos da palavra de Deus, podemos compreender as promessas do Senhor sobre a nossa vida. Tito nos revela em sua carta pastoral que foi a graça de Deus manifestada aos homens que trouxe salvação sobre a humanidade. Como é maravilhoso reconhecer que a nossa salvação, ela está firmada em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Porque neste dia você pode ter uma convicção no seu coração, meu querido irmão e irmã, uma certeza que a sua vida não se resume a alguns anos de vida sobre essa terra, mas como o autor de Hebreus nos ensina, que somos como peregrinos, sem uma terra, sem uma casa terrena, porque estamos aguardando uma casa celestial, a eternidade. Porque a salvação é tão presente, é tão real, é uma promessa que podemos confiar e tomar posse nas nossas vidas. Porque um dia a graça de Deus, que se chama favor imerecido, não éramos dignos, e que veio sendo revelada em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. É por meio desta graça, pelos méritos de Cristo e não pelos nossos próprios méritos ou reconhecimento, que podemos confiar. A salvação é um presente de Deus que foi dado a todo aquele que crê. Pode ser alguém que para muitos é uma boa pessoa, mas também pode ser uma pessoa que aos nossos olhos é vista como um grande pecador, pecadora. Até mesmo para o maior pecador que já pisou nessa terra, existe arrependimento e perdão. Basta confessar os seus pecados. E a graça é poderosa o suficiente em Jesus para trazer salvação a todo aquele que crê. Neste dia, a graça de Deus se revela, vem até nós e traz uma clareza ao nosso coração, uma certeza que precisa gerar também uma confiança, uma esperança de que o Senhor está no controle, que somos o seu povo, que fomos encontrados e transformados por esta graça santificadora, justificadora, transformadora, salvadora. O verso 12 da carta de Tito, no capítulo 2, nos diz: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século,
sensata, justa e piedosamente. Talvez pode parecer algo muito difícil de ser alcançado. Será que no presente século, onde temos visto tantas injustiças, tanto pecado, é possível um povo, uma pessoa, se preservar e viver de modo sensato, de modo justo e de forma piedosa? Talvez, se olharmos para a nossa própria capacidade, para a nossa carne, para a nossa humanidade, a verdade é que jamais seríamos justos, piedosos ou sensatos. Porque a nossa carne, em muitos momentos, como diz a palavra, o espírito pode estar pronto, mas a carne ela ainda é fraca, ela milita, ela luta contra o espírito, contra as coisas de Deus. E para que esta promessa de Tito se encontre em nossa vida como uma realidade, como uma verdade bíblica novamente, como a salvação não é mérito nosso, mas de Deus, de Cristo Jesus. Da mesma forma, para viver em santidade, precisamos da graça de Deus. Para caminharmos em piedade, precisamos do favor de Deus. Para sermos sensatos, para vencermos as paixões mundanas, como diz o texto bíblico, necessitamos do Espírito Santo movendo o nosso coração. Então, muito mais do que tentar vencer o pecado com a própria força do braço, o Senhor nos chama a depender da sua graça. Graça que nos santifica, que aperfeiçoa o poder de Deus em meio às nossas fraquezas e limitações, que nos faz entender que a nossa vida está escondida em Jesus e o pecado já não pode ter domínio sobre nós. Afinal, como o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Romanos, como viveremos no pecado nós que para ele morremos? Por isso, mesmo sendo difícil, porque não é fácil, pela graça de Deus, podemos buscar o fortalecimento do Senhor para neste século, em meio ao pecado, sermos luz e sermos sal da terra, caminhando de modo sensato, justo e piedoso, para que no fim a glória não seja nossa, mas totalmente dedicada ao Senhor. E porque precisamos viver desta forma, servindo, agradando o Senhor, alinhado à sua palavra, movidos, cheios do Espírito Santo? Porque enquanto o Senhor Jesus não volta, Tito nos ensina que estamos aguardando, verso 13, a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A graça de Deus manifestada gera uma bendita esperança sobre o nosso coração. Esperança esta que nos faz crer que cada dia é um dia mais perto da volta do nosso Senhor. É mais um passo em direção à eternidade. É mais um andar no caminho eterno, sobremodo excelente. E que esta glória de Deus, que há de ser manifestada em Cristo Jesus na sua agora segunda vinda, que isto possa gerar expectativa em nosso coração. Uma certeza que vale a pena viver a vida de Deus, andar em sua presença, pertencer à igreja, ao corpo de Cristo, ser parte da família da fé, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto ele está perto, se arrepender dos erros, das falhas, do pecado, buscar a força de Deus em meio às fraquezas, se entregar no altar diante das limitações, termos sempre um coração agradecido, gratos pelo cuidado, pelo favor de Deus, pelo cuidado sempre presente do Senhor em nosso lar, em nossa família. Que esta esperança, que nos faz esperançar na vida,
que traz sentido para a nossa caminhada terrena. Que essa esperança possa brotar em seu coração neste dia, meu querido irmão e irmã. E que o nosso coração possa ter sede e fome da manifestação da glória de Deus. Porque o verso 14 declara: o qual a si mesmo se deu por nós. Não foi Jesus entregue na cruz simplesmente porque pedimos para que ele viesse ao mundo, não. A iniciativa partiu do coração de Deus. Foi ele que se entregou. Ele se deu por nós. Não fomos nós que nos entregamos. Em primeiro lugar, foi o próprio Cristo, o próprio Senhor, que se entregou para trazer salvação a todo o que crê. E por que ele fez isto? Diz a palavra, para nos remir de toda iniquidade. Não apenas de um pouco, não apenas de uma parte, não apenas de uma porção, mas o Senhor se deu por nós na cruz para nos remir completamente, nos purificar de todo pecado, nos dando o privilégio e o poder de sermos feitos filhos e filhas de Deus. E uma vez remidos e purificados para si mesmo, para a vida com Deus, Tito nos ensina que Jesus deseja reservar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O nosso Deus, ele nos ama e por isso nos comprou com alto preço, preço de sangue, para que a vida que hoje temos não seja a nossa própria vida, mas a vida de Cristo Jesus em nosso coração. Para sermos parte de um povo exclusivo e zeloso do Senhor, para quê? Para boas obras. Afinal, não tem sentido ser salvo, ser perdoado e guardar esta bênção para nós. O Senhor nos chama a compartilhar, a testemunhar, a praticar boas obras. Boas obras, como a carta de Tiago nos ensina, não é o que nos habilita para a salvação. Mas a verdade é que uma fé sem obras, ela também é morta, vazia de sentido e não tem propósito algum. Por isso, com as boas obras, uma vez salvos, uma vez transformados, podemos assim revelar a graça de Deus, a misericórdia do Senhor e o seu amor sobre essa terra. Então, viva para a glória de Deus, sabendo que Jesus te comprou para si mesmo, remindo a nossa vida de toda iniquidade e nos fazendo parte de um povo exclusivo e zeloso para as boas obras. Verso 15, diz estas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. E aqui está uma orientação tão importante. Somos chamados a nos exortar uns aos outros, a repreender uns aos outros. Tudo isto com amor, sabendo que o Senhor nos chama a ser uma igreja, na qual se um está fraco, todos estamos fracos. Se um está sofrendo, todos estamos sofrendo. Mas se um se alegra, todos nós nos regozijamos. E que possamos praticar a palavra, sabendo que a vida com Deus não pode ser desperdiçada. Não podemos deixar de lado, pelo contrário. O nosso coração precisa estar inteiro, entregue ao Senhor. E que a partir desta entrega, mais vidas sejam salvas e transformadas pelo testemunho da vida da nossa igreja, por onde o Senhor nos colocar, por onde o Senhor nos levar. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Que esta palavra te abençoe, te edifique e que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e te dê a paz, meu querido irmão e irmã, no nome de Jesus. Um forte abraço a todos e todas.